Dia, uma alegria estar aqui reunidas com vocês, mais esse dia de domingo. E hoje as nossas convidadas são as irmãs Alcinara Miranda e Maristela Caldeira. Então já vou deixar a palavra com elas, sem mais delongas. Então, Alcinara, Maristela. Bom dia a todos, a todas. Hoje nosso tema vai ser sobre o Uriel, o anjo Uriel. Como a Maristela já colocou ali, tem vários pontos que a gente pode trabalhar quando falamos de Uriel. Só que seguindo uma inspiração nossa, da Maristela, nós vamos focar em um ponto, não em um, mas numa linha de estudo específica que a Maristela vai nos apresentar, vai passar uma inspiração muito grande. Então, eu peço assim, que as meninas que tenham dúvidas ao longo, pode ir escrevendo no chat, para não ter esquecimento, ou deixar para perguntar no final, que aí a gente vai dialogando no final e não corre o risco de quebrar uma linha de raciocínio durante a apresentação. Como todo estudo, nós seguimos as orientações da mestra, através do Círculo de Damas Gnósticos, e como não podia ser diferente, nós seguimos, o círculo não é obrigatório seguir passo a passo, tanto que a mestra passa várias sugestões, às vezes, de práticas e orações. Mas, seguindo um sentir, nós vamos fazer a runa Is, que ela é uma integração com a Mãe Divina. Todas nós sabemos que tudo que a gente precisa fazer, nós temos uma advogada. Se nós queremos interceder junto à lei divina, pensamos assim, quem somos nós para chegar lá diante ao Senhor Anubis e falar olho no olho com ele? Então, quem faz isso é a Mãe Divina. Se nós precisamos de uma intercedência junto ao terceiro Logos, ao Espírito Santo, para cura, para qualquer coisa, de novo, voltamos à reflexão. Quem somos nós hoje para chegar diante dele e conversar? Quando nós estivermos com uma morte psicológica muito avançada, formos mestras, aí nós vamos ter solvência moral para isso. Por enquanto, é a nossa Mãe Divina. Então, nós precisamos aprender a nos integrar com a Mãe Divina para que ela seja essa intermediadora de tudo. De tudo. Tanto que, muitas vezes, a gente pode estar em astral, tem algum perigo, a gente não precisa fazer conjurações, lembrar de várias coisas. Basta chamar a mãe. Ela vem correndo e nos socorre. Então, ter essa ciência dessa integração, que ela está dentro de nós, que é um processo aprender isso e desenvolver isso, porque não é fácil. Nós somos criadas para olhar para fora, para ver o mundo com a força masculina, muitas vezes. E voltar para dentro e ter essa integração é um desafio. Então, os mestres passam muitas práticas para a integração com o feminino, com essa Mãe Divina. Tanto que o mestre Samael passou um livreto inteiro, que se chama Fonte da Juventude, que tem 13 exercícios. E em todos ele repete que a máxima dos exercícios é a integração com a Mãe Divina. Então, nós vamos fazer a runa Is. Eu convido a todas que façam, que não estejam no período. Tá? Vocês desliguem os microfones se tiverem eco. Eu vou ficar sentada para vocês ficarem me ver. Eu tentei achar uma imagem de uma dama fazendo a runa e não consegui. E eu não queria botar um varão fazendo. Mas, em síntese, é a posição... Vamos ver se dá para enxergar aqui, para não compartilhar a tela. Em pé. Então, é importante que vocês fiquem em pé, com os calcanhares juntos e os braços erguidos. Por que é importante? As posições, tanto de meditação
quanto das práticas, das runas, elas geram um canal de conexão de uma energia específica. Então, é muito simples vocês observarem, por exemplo, assim, vocês estão sentados, fazem assim com a coluna. Podem fazer agora. Qual é a energia e emoção que já vem? Sabe? Aí, quando vocês fazem assim, parece que a canalização da energia já melhora. Então, é um simples exercício de percepção. A runa vai gerar uma outra conexão. Então, quando a gente estiver em pé, com os braços erguidos, concentração na Mãe Divina, aí vocês podem se concentrar no nível assim, o corpo inteiro, ou no coração, no cóccix, no útero. Ela está em todas as partes e a gente sabe que ela mora principalmente no cóccix. Porém, tem aquela questão particular que às vezes a gente consegue se concentrar melhor nela no coração. Eu, particularmente, consigo no corpo todo. Então, sigam o sentir de vocês para sentir ela. Vamos fazer, para não se delongar muito, 7 vezes a mantralização. O mantra, ele se divide em 2 partes. Nós vamos falar Isis, só que alongando cada uma das 2 partes. O S, ele é bem característico da região do cóccix ali, pela a força, mas fica no sentido de vocês. Então, assim, em pé, convido as meninas que não estejam no período, que fiquem em pé. Eu vou ficar sentada caso só para continuar. Calcanhares unidos. Respirem fundo. Mantenham bem a posição ereta. Ergam os braços. Bem reto. Algumas orientações até falam como se fosse pose militar, mas eu nem vejo como uma pose militar. E vamos fazer o mantra Isis. Respirem fundo. Agora a gente pode sentar
Nesse momento, o mestre recomenda que façamos uma meditação. Aqui nós vamos fazer uma oração, a oração ao Logos Uriel. Mas com a finalização da runa, não sei se vocês conseguiram sentir, mas a vibração ela fica numa harmonia que nos convida a sentar ou deitar, relaxar e entrar numa meditação. Então podemos usar isso como uma técnica de meditação, fazer essa runa antes. Então, juntas, fechamos os olhos, repetimos mentalmente. Ó, Divino Logos Uriel. Ó, Divino Logos Uriel. Ó, Divino Logos Uriel. Pela virtude de tua pureza, por teu amor, que é infundido em minha alma, que és parte de ti, como de mim mesmo, e pelo amor de nosso Senhor o Cristo, que tem por toda a humanidade, te invoco, para que tuas divinas virtudes penetrem em todo o meu ser e me converta em uma fonte de amor para a bem-aventurança de todos os seres que sofrem e têm sede de paz. Ó Divino Logos Uriel, sublime entidade cósmica, tu, que enlaça as forças fecundantes da natureza e manifestada, para que nasça no universo. Enlaça a mim também, para que em mim nasça o Cristo íntimo, nosso mestre interno, e se realce o objetivo de minha existência. Ó Divino Logos Uriel, Divino Deus do amor, atualiza em mim tuas virtudes, em nome do Tetragrammaton e pelos Elohims, e faça assistir por Anael e por todos os poderosos gênios de nosso planeta, para que me instruam no sacerdócio do amor, para a maior glória da criação. Amém, amém, amém. Respiremos fundo, sempre mantendo essa conexão. E lembremos também que a prática mais rápida de conexão com o nosso ser é a respiração profunda. O mestre Michael ressaltou isso numa das últimas convivências, que em 5 segundos a gente se conecta. Então, respiremos fundo, voltemos lentamente. E agora, antes de iniciar o tema, vocês têm alguma pergunta sobre a prática, a oração, alguma coisinha que foi falado aqui? Oi, Alcinara. Oi, mulheres. Oi, Adri. Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação ao mantra Isis, a runa. Eu havia aprendido que a gente falava Is alongando e depois um outro Is alongando. Mas tem pausa na respiração? É uma respiração para cada Is? Olha, eu te confesso que na hora eu me deu aquele branco de ter certeza qual seriam os dois. A gente estuda e depois chega na hora dá o branco. Aí eu fiz o sem tira ali. Depois eu posso pegar ali magia das runas para tirar as dúvidas. Porque eu estava com a primeira impressão que seria
Is. Aí depois olhando o círculo de damas na hora, não tinha especificação e me deu um branco. Eu tenho esse mal. Mas aí a gente vê direitinho depois ali no Magia das Runas. Mas o importante é, às vezes, é o sentir com que a gente faz mais do que a técnica. Só para, antes de entrar, eu me lembrei de uma anedota que falam que antigamente existia um mestre que se isolou numa ilha para fazer um único mantra. Eu não vou nem me lembrar qual mantra, mas a ideia é que tinha que fazer um único mantra. E passou a vida inteira fazendo aquele único mantra. Aí tinha um aprendiz, um discípulo, que queria aprender a fazer esse mantra e ninguém sabia direito como fazer. E ele descobriu que tinha esse mestre nessa ilha. Então ele pegou um barquinho e foi até a ilha. Quando chegou lá, ele perguntou para o mestre como é que fazia o mantra. E o mestre falou de uma forma totalmente diferente. Ele tinha dúvida, mas ele tinha certeza que daquele jeito não era. Aí ele explicou para o mestre que ele estava errado, que era de tal forma o mantra. O mestre disse, puxa, passei a vida fazendo a vida inteira errado. Mas tudo bem, eu vou fazer. Aí o discípulo pegou o barquinho dele e veio de novo para a terra. Mas no meio do caminho, ele ouve um barulho atrás dele. Aí ele olha para trás e vê o mestre correndo sobre as águas. Chegou nele em cima das águas e perguntou, como é mesmo que faz o mantra? Aí ele olhou para o mestre em cima das águas e disse, continua fazendo do jeito que você está fazendo. Ou seja, é o sentir. Às vezes é mais importante do que uma técnica refinada, mas vale sempre a gente estudar. Então, eu deixo com a Maristela a sequência agora. Bom dia a todas. Estão conseguindo ouvir bem? Bom, então, para quem não conhece ainda... Está um pouquinho baixo só, Maristela. Baixo. E agora, melhorou? Dá para ouvir. Tá, vou tentar falar mais alto também. Então, para quem não me conhece, eu sou Maristela. E para quem conhece pessoalmente, sabe que eu sou um pouco introvertida, não costumo falar muito. Mas com essa oportunidade, né, a Angela veio perguntar se gostaria de dar um tema e resolvi aceitar justamente para poder compartilhar, né, com todas vocês. E atualmente a gente está aqui ajudando na construção do Sol Radiante. E aqui é como se fosse uma convivência o tempo todo, né? Então a gente está aqui entre muitas irmãs, refletindo, conversando, interagindo entre nós. Mas às vezes a gente esquece, né, de todo esse círculo de damas que existe em todo o mundo, né? E então essas oportunidades dos encontros online, né, tem essa oportunidade da gente estar sempre se reencontrando, né, dividindo a doutrina, refletindo juntos. Então, gostaria primeiramente de agradecer pela oportunidade e dizer que é uma grande alegria rever o rostinho de cada uma de vocês. E a gente sente saudades e espera poder rever vocês pessoalmente, né, o quanto antes. E a gente pode, então, né, aproveitar pelo menos essa parte online, né, para estar se comunicando e compartilhando essa doutrina. Então, eu vou agora compartilhar aqui a tela para a gente já ir vendo a parte da conferência em si.
Estão conseguindo ver os slides? Tudo certo? Sim. Sim, Beleza. dá pra ver. A gente já vai adentrando, então, no nosso tema proposto. E como a Alcinara tinha comentado, em relação a esse logos, né, que a gente escolheu, então a gente já havia tido dois encontros anteriores, e esse, então, se refere ao logos Uriel. E nesse logos, né, que está relacionado com o planeta Vênus, e nós temos estes temas, né, do amor, noivado, matrimônio, a música, a arte, poesia, imaginação criadora artística, beleza, perfumes e etc. E pensando assim, tem uma afinidade gigantesca com essa parte da arte, né? E como trabalho também com artes visuais, e poderia ficar aqui falando horas sobre arte, que gostaria muito, quem sabe numa próxima oportunidade, mas dessa vez nosso sentir maior foi falar, né, justamente sobre a amizade, né, sobre a beleza que existe, né, na amizade entre um homem e uma mulher. E, bom, não sei se a Alcinara quer comentar mais alguma coisa agora nesse início, na introdução. Não, eu prefiro deixar continuar, senão eu começo a falar. Não paro. Bem, então. Então, só comentando, assim, né, que tudo o que estudamos, assim, é uma proposta mais para a gente poder se inspirar e buscando na doutrina dos mestres. Então, tudo que eu vou falar aqui foi baseado principalmente nos materiais do mestre Samael, mestre Lakshmi. Então, para a gente trazer isso como um momento, assim, uma inspiração para a gente estar buscando, né, na fonte dos mestres, que tem tanto conteúdo, assim, que eu fiquei até maravilhada, sabe? Porque muitas vezes na correria do dia a dia a gente acaba não parando, assim, para se aprofundar nesses temas, né? Então, esses encontros de Dama, para mim, são incríveis justamente por essa oportunidade que a gente tem, né, de estar se aprofundando na doutrina. Bom, então, vamos adentrando o tema, como a gente tinha colocado no cartaz, né? Que seria o início da grande jornada. E lá tinha essa pergunta, né? Gostaria de começar com essa pergunta, que é: o homem e a mulher, antes de serem esposos, o que são? Então, para a gente refletir, assim, o que vocês acham? Antes de um homem e de uma mulher se casarem, né? O que são esses dois, o homem e a mulher? Tudo começa com amizade, né? Perfeito. Adna, né? Perfeito. A Adna já foi direto ao ponto, né? Direto ao tema da nossa conferência. Então, obviamente, né, que antes, né, essa amizade entre o casal é algo muito, muito importante, né? Que até tem essa frase, né, que o mestre Lakshmi coloca: poderá haver outra pessoa no mundo mais amigo que aquele com a qual se compromete a compartilhar uma vida, né? Então, o mestre até comenta assim: ninguém vai ser tolo de se casar com um inimigo, né? Então, primeiro você tem que conhecer muito bem essa pessoa, né? Tem que ter o conhecimento das afinidades, para então irem se conhecendo mais profundamente, né? E outra reflexão também seria, né, e o que é necessário para alguém depositar numa pessoa o direito de ser amigo, né? Que basicamente seria conhecer essa pessoa, né? Então tem esse tempo ali de conversa, né, de amizade, onde os dois vão, né, se conhecendo mais profundamente, né? Tem essa etapa
de um compartilhar, né? E eu separei também essa outra frase que diz, né, que o amigo é aquela pessoa com a qual se compartilha o bonito e o feio, sem comparações, né? O amigo é aquela pessoa que, assim como o amor, serve sem interesses, né? Então, a gente tem essa noção, né, da verdadeira amizade, né, que a gente, até no mundo afora, é muito comum a gente ouvir, né, que o verdadeiro amigo a gente conhece nos momentos de dificuldades, né? Que é aquela pessoa que está sempre lá, nos momentos, seja nos momentos bons, né, de comemoração, mas também que você, né, compartilha ali tudo o que acontece na sua vida e sem máscaras, né? Você pode se abrir, pode abrir o coração, pode estar conectado com essa pessoa sem medo de ser quem você realmente é. Isso lembra uma brincadeira que a gente que eu passo pro Luizinho, eu dizendo para ele assim, para te saber se é a pessoa certa, é aquela pessoa assim que tu sente que tu pode falar besteira, mais besteira, assim, a coisa mais boba do mundo, sem se sentir envergonhado, e ao mesmo tempo falar a coisa mais séria do mundo, sabendo que vai ter um retorno, que vai conversar sério, que vai ter essa profundidade, ou seja, de um extremo ao outro de emoções, esse amigo. Isso é um amigo. Quando a gente não tem essa vergonha ou medo de ser julgado, vamos dizer assim. Uhum. Perfeito. A Sinara tinha comentado também daquela prática sobre a pergunta, lembra? Não sei se você quer fazer aqui com elas agora. Né, que a prática ela é feita antes da gente revelar quem é um amigo. Ah, tá. Que ela funciona assim, isso vocês podem fazer, já que a gente já está revelada a ideia, mas reflitam assim. O que você, pensando assim, num amigo do normal, uma pessoa, uma amizade mesmo, o que vocês jamais fariam para uma pessoa que é amiga? E aí olhem para o relacionamento, aquelas que estão namorando, aquelas que estão casadas, e tentam ver se vocês já não fizeram isso com essa pessoa que está ao lado de vocês. Uma impaciência, aqueles buffs que a gente faz às vezes, porque a pessoa falou uma coisa e a gente não gostou. Se a gente está falando às vezes com um amigo assim normal, a gente respira fundo e procura ter um equilíbrio. Aí a gente está no lado da pessoa que amamos, parece que soltamos a impaciência na pessoa, né? Nesse sentido, por que a gente vai ter um comportamento mais equilibrado com uma pessoa, um amigo assim que seja externo a esse relacionamento, mas com o amor da nossa vida, com aquela pessoa que a gente está dividindo, amigo, a gente tem menos paciência. Isso é uma reflexão que nós temos que estar o dia inteiro com ela nos nossos corações, porque nós temos muito essa ação do ego nos pegando o tempo todo para quebrar com esse relacionamento. Então, olhar para essa outra pessoa como um amigo, como aquela pessoa que a gente tem que cuidar e zelar sempre. Nunca ter impaciência. E quando tiver que falar algo forte, que seja com amor, não com brabeza, mas nós fazemos com mais naturalidade, né? Perfeito, Sinara. Exatamente. E o mestre até comenta, né, que não pode ser que a um amigo a gente fique jogando as coisas na cara, né? Raramente a gente faz isso, né, com um amigo que a gente respeita. E por que a gente faria isso entre um casal, né? Então é muito importante a gente estar analisando esses aspectos, né? Irmã, isso, sem querer te interromper, mas eu estava aqui refletindo sobre isso, né? Eu vejo que muitas vezes a gente peca por nossa zona de conforto. Às vezes a gente está ali naquele relacionamento sincero com o nosso marido ou com o namorado, e aí a gente já se sente conquistado ou acha que a gente já conquistou tudo. E ali a gente está na zona de conforto. Então, se a gente não se auto-vigiar, a gente acaba tratando mal o nosso parceiro, o nosso companheiro, porque a gente acha que já está tudo certo. Já está comigo mesmo, eu não preciso medir minhas palavras, eu não preciso
passar uma maquiagem para me embelezar, né? Porque aí também o fator da arte, que é importante, a gente imprimir isso dentro do relacionamento. Então, isso, assim, é sem julgamento, irmãs. Eu falo por mim também, sabe? A gente precisa sempre estar vigiando para nunca cair na rotina. É a famosa rotina, né? A zona de conforto. Então, por que a gente trata muito bem muitos amigos do nosso ciclo de convivência, mas o nosso marido, né, nosso namorado, a gente não trata tão bem assim. Então, às vezes, em momentos de raiva, em momentos de desequilíbrio hormonal, a gente tem os nossos ciclos, né? A nossa oscilação hormonal é muito variante. Então, é preciso que a gente se auto-vigie sempre, para a gente nunca cair na zona de conforto, para a gente sempre tentar dar essas oitavas dentro do relacionamento. Isso me lembrou uma coisa que o mestre Lax fala no curso de mães, onde ele passa esse tema de forma muito mais profunda. Ele dizendo assim que quando a gente vai receber uma visita em casa, o que a gente faz? A gente pega a louça mais fina, os talheres, arruma a mesa, enfeita a mesa para uma visita para pessoa que às vezes a gente vê pouco. Só que, às vezes, para aquela pessoa que vai nos levar no caminho de uma autorrealização, que é a única pessoa que realmente pode nos direcionar a Deus, através desse processo que nós temos muita ciência da alquimia, de toda uma vida, a gente coloca qualquer coisa na mesa. Não que a gente tenha que fazer todos os dias, não é isso, mas o mestre ele reforça aquela coisa assim, de a gente trazer à tona momentos assim de aquela pessoa é a mais especial da nossa vida. Botar consciência disso e fazer coisas pequenas a coisas grandes. As grandes a gente faz de vez em quando, porque não dá para fazer todos os dias, mas as pequenas, um carinho, um gesto, dá para fazer. Sempre tem alguma coisa, nem que seja uma coisa por dia a gente pode fazer. Então, namorado, esposo, tem que ser, é a nossa joia. Nós temos que nos conscientizar isso. E eles também vão se conscientizando que nós somos a joia deles. Mas aí voltamos para aquilo que a mestra falou uma vez. Se nós queremos que os outros façam, se nós queremos que o nosso parceiro, nosso amigo tenha a mesma atitude, nós tenhamos que ter primeiro. Cobremos primeiro de nós e depois vemos o restante. Como fazer. Perfeito. Ótimas reflexões e acho que é bem por aí mesmo. E isso que a Adina comentou também me recordou a questão de que geralmente no início, né, do relacionamento, quando a gente está ali conhecendo a pessoa, é tudo flores, né? A gente se esforça o máximo para dar sempre o nosso melhor, para mostrar o nosso lado melhor e muitas vezes a gente acaba ocultando também, né, algumas questões que a gente não gosta, ou às vezes faz algo que a gente não está assim tão de acordo para agradar outra pessoa. Então, no início tem muito isso, né, da gente querer aparentar, né, aparentar algo que a gente não é. Então, isso é muito importante desde o início, né, desde o início do relacionamento, a gente está, né, se policiando em relação a isso, se observando, e tentar manter, né, essa magia, né, que tem no início, da gente tentar estar vibrando com a essência da outra pessoa, né, porque a gente sabe que até seria aqui o próximo tema, né, que diz o que é que obstaculiza, né, essa meta de encontrar a felicidade, porque duas pessoas, né, quando se unem, né, elas escolhem trilhar um caminho junto, compartilhar uma vida, o que elas buscam? O que elas buscam senão a felicidade, né? Então, até aqui na reflexão do livro que a Alcinara estava comentando, né, do mestre Lacan, ele coloca essa frase: amigos são duas pessoas que em algum lugar do caminho de sua vida se encontram e empreendem uma viagem. Essa viagem que empreendem esse par de almas tem uma meta, tem um lugar. Até onde vai essa viagem? Essa lua de mel os levará ao encontro com Deus, com a felicidade.
né? Então, aí a gente vê, né, qual é o propósito, né, dessas pessoas quererem se unir para compartilhar essa felicidade, para juntos, né, buscar esse sentimento tão elevado, né, que vem de Deus, né, esse encontro com Deus. E aí a gente entra, né, nesse tema que estávamos comentando antes, né, o que é que obstaculiza, né, o encontro dessa felicidade, dessa harmonia, a gente conseguir preservar essa magia do início do relacionamento ao longo dos anos, né? E a gente sabe, né, em todas as áreas da vida, o vilão acaba sempre sendo o ego, né? Se a gente não tivesse ego, basicamente não teria problemas, né? E aí surge aquela questão que o mestre coloca, né, quando duas pessoas se unem, existe a união de duas essências, mas também está ali as duas legiões de ego, querendo ou não, né? Então, por isso a importância, né, que a gente tem que ter na hora de escolher, né, esse amigo para compartilhar, né, a nossa vida. Por isso que a gente tem que estar ali vibrando com a essência do outro, né? E é necessário que exista amor para suportar qualquer dificuldade que vai surgir, né? Porque nada, não tem como ser só um mar de rosas, né? Vão aparecer as dificuldades, vão aparecer os momentos ali de conflitos e tudo mais, mas se os dois, né, têm uma disposição e uma vontade de fazer um trabalho espiritual, né, e desenvolver essa compreensão, o amor, o carinho pelo outro, o perdão, assim, juntos, esses dois têm sim a capacidade de ir superando essas debilidades, né? E no decorrer ali do processo, eles vão, né, se conhecendo cada vez mais profundamente, sabendo a dificuldade, as debilidades de cada um, mas por esse amor que une os dois, eles vão conseguir essa força para essa disposição e essa vontade, né, para estar ali lidando, né, e superando as suas debilidades. A gente segue, né, com a questão, então, da morte do ego, né? Que a gente vê em vários aspectos da vida e o amor não poderia ser diferente, né? Como nos ensinou os mestres. Cortou o áudio. Não se escuta. Eu achei que era só o meu. A gente vai avançando, né, no nosso próprio encontro com o verdadeiro amor. Maris tinha cortado o áudio. Tu consegue voltar um pouquinho? Estão conseguindo ouvir agora? Sim, acho que parou bem no início de quando falava da morte do ego. Ah, tá. Então seria isso, né? Deixa eu voltar aqui no slide anterior, né? Que eu vou ler de novo aqui rapidinho, que o amor é um atributo do Espírito, de Deus. Portanto, o ego, que é antítese, jamais pode amar. Né? O amor se expressa em uma pessoa somente à medida que vai matando o ego. Então, a gente vê, é muito comum, né, na vida lá fora, as pessoas usarem a palavra amor de uma forma totalmente degenerada, né? Sem saber o real significado disso. Então, com a hipnose a gente consegue, né, se aprofundar nesse termo e saber a grandiosidade, né, que tem essa palavra amor. Assim a gente vai ressignificando, né, o real sentido dessa palavra, porque o ego, ele não pode amar, né? Isso é um atributo do ser, do espírito. E então, à medida, né, que a gente vai, né, com essa ferramenta da morte do ego, que a gente estuda desde o básico, né, da primeira câmara, vai tendo a possibilidade de descobrir, né, o que é esse verdadeiro.
que o Chao também comenta no livro Alquimia, né, que à medida que avançamos na morte do ego, assim avançamos em nosso próprio encontro com... Não sei se Alcinara teria alguma coisa, alguma reflexão, ou alguma das irmãs também. Eu estava refletindo na questão do amor, que nós não podemos nunca se esquecer que o amor não é só aquela expressão da doçura, no sentido assim de que só faz o que a pessoa quer. O amor também, ele sabe ser firme, só que ele não é brabo, ele não é agressivo, ele é firme. É que nem o amor de mãe. A mãe sabe amar, mas sabe pôr no cantinho do pensamento e aguentar o choro. Mais ou menos isso. Então, nós temos que saber equilibrar esses dois contextos do amor. E muitas vezes a gente, na desculpa de ser um amor consciente, vamos dizer assim, a gente faz coisas erradas na força, impondo palavras fortes demais, onde não deveriam. Então, nós temos que sempre cuidar. E eu acho que a melhor sugestão é, na dúvida, se não vai falar com carinho, é melhor não falar nada. Não importa se está certo ou errado. Não fala e espera até sentir que tem uma integração com a mãe que possa falar de forma correta. O que seja o que for que tem que falar, ou fazer, ou agir. Porque nós temos muito aquela ação de ser imediatistas para falar, né? Não falo porque tem que ser. Mas por que é que disse que tem que ser? Então, refletir, sempre ter essa integração com a mãe para não cair em equívocos, né? Certo, perfeito. Alguma irmã, se em algum momento surgir alguma reflexão também, fiquem à vontade para compartilhar. De novo, a gente não está ouvindo. Não sei se é só aqui. Também não estou ouvindo aqui. Mas a gente não está ouvindo. Será que ela caiu? Não sei. Saiu da reunião. Está aparecendo para mim aqui que ela saiu da reunião. Adri, tu está na reunião? Que a gente tem uma noção de conexão com a Adri, a Tayara, que são tudo na mesma rede. Vocês estão me escutando? É a Tayara. Sim, tá na Tayara. mesma rede que seria a Maris, né? Tá, só um pouquinho que ela caiu. Eu tô aqui com ela na casa. Ah, ok. Beleza. Tá bem, então. Tranquilo. Bom, enquanto ela não entra... interior é complicado. Sim. Bom, enquanto ela não entra, a gente pode ir fazendo algumas reflexões, né? Para não ficar esse silêncio absoluto. E é muito interessante essas questões que esse capítulo, essa questão do amigo que as gurias estão trazendo, isso é muito importante, né? Até uma irmã ali falava sobre a questão da gente ficar na zona de conforto por a gente já ter conquistado. E isso é algo que não pode acontecer nunca. A gente nunca pode se colocar numa zona de conforto dentro de um relacionamento. Porque o relacionamento, ele é construído dentro de uma vida toda. Um relacionamento, ele tem que se fortalecer durante uma vida toda. Porque as coisas, nada fica parado. Nada é estático. Quando a gente não está dando uma oitava, a gente vai estar entrando numa entropia. Não existe uma estabilidade na natureza. O equilíbrio dentro da natureza, ele é dinâmico. Então, se a gente não está avançando, a gente está indo para trás.
Então, é muito importante que a gente nunca se coloque dentro dessa zona de conforto e entenda que a conquista, ela é diária e para a vida toda. Que o casamento, ele tem que ser cultivado durante uma vida toda, porque os processos acontecem. Assim como na vida, a gente tem problemas que nos acontecem no decorrer da vida, e esses problemas nos fazem crescer. A gente consegue subir um degrau quando a gente tem um problema, sempre. Se a gente consegue avançar, a gente sobe um degrau. A gente precisa dos problemas, a gente precisa dos desequilíbrios na vida para que a gente possa, então, entender algo que a gente tem que entender e avançar a partir dali. E se a gente não avança, o que acontece? É a separação ou a aturação. É aturar uma pessoa por toda a vida ou se separar de uma pessoa. Né? E a gente sabe que o casamento, que o matrimônio, ele é a base de uma obra. A base da obra é aquilo que o mestre Samael nos entregou, o matrimônio perfeito. O matrimônio perfeito, ele é a base da obra. Então, o casamento, sendo essa base, ele deve, então, ser preservado, ele deve ser cultivado, ele deve crescer em relacionamento. Então, um casal que consegue dar esses passos, que consegue dar essas oitavas cultivando, a comparação que eu faço sempre, que eu sempre uso o mesmo exemplo, porque eu acho ele perfeito, eu espero ainda encontrar um exemplo, outro exemplo melhor que esse, mas eu ainda não encontrei, é o jardim. O casamento é como um jardim. Quem já fez um pequeno jardim, quem já fez uma pequena horta, sabe que se a gente não dá manutenção naquele jardim, se a gente não der manutenção naquela horta, o que vai acontecer? Uma pequena erva daninha, ela vai crescendo, 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 e quando a gente vê, não tem mais flor, não tem mais as ervas de chá, só tem as ervas daninhas tomando conta daquilo. E aí, quanto mais a gente deixa a erva daninha tomar conta, mais difícil é. A gente vê que, às vezes, a erva daninha, ela mata determinadas ervas de chá que a gente tem ali. Ela mata. E isso pode acontecer com o casamento, matar. Então, a gente não pode deixar que as ervas daninhas, que são os nossos maus hábitos, maus comportamentos, os nossos egos no dia a dia, terminem com o nosso jardim. O nosso jardim, ele precisa ser florido, e para isso ele tem que ser cultivado. E ele é cultivado nos pequenos detalhes da vida, na compreensão que a gente tem, a pessoa que está do nosso lado. Quando a Maristela quiser assumir, pode me falar, tá? Na compreensão que a gente precisa ter com aquela pessoa que está do nosso lado, no acolhimento com os erros da pessoa. Isso é algo muito importante, porque os mestres sempre nos dizem que a psicologia se usa com a gente, quem muda sou eu. Com os erros do outro, a gente tem que acolher, a gente tem que ajudar. Eu falava outro dia para uma irmã o seguinte: quando a gente está com algum problema na vida e alguém nos acusa, essa pessoa evoca dentro de nós um ego terrível, porque a gente se sente mal, aquilo vem à tona. Mas se uma pessoa nos acolhe dentro do nosso erro e diz: olha, eu te ajudo, tu vai conseguir mudar, e eu tô aqui do teu lado para te ajudar a conseguir. Nesse momento, o que evoca dentro dessa pessoa? O nosso amigo, no caso, evoca algo muito diferente. Evoca uma força interior que faz com que aquela pessoa queira mudar, porque vale a pena. Porque tem alguém ao seu lado, o seu amigo, que está lhe apoiando. Faz que vale a pena. Então, é muito importante que a gente se atente a pequenos detalhes da vida para que o nosso relacionamento, para que o nosso casamento frutifique, para que o nosso jardim seja florido, tenha as mais belas flores, flores perfumadas. A gente precisa disso. E isso está nos pequenos detalhes da vida. Então, a Maristela está aí? Porque senão eu não vou mais deixar ela falar hoje, deixa eu parar aqui. Era só para não ficar aquele silêncio, Maristela, a gente estava fazendo algumas reflexões. Te passo a palavra novamente. Obrigada. Acabou caindo na internet aqui. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Um pouquinho baixinho, mas... Eu não consigo conectar mais o celular, o do notebook é bem baixo, mas eu vou tentar falar mais alto. Se não conseguirem ouvir, vocês interrompam, por favor.
Já tentou botar o fone do celular no mute para ver se ele transmite? Peraí, eu vou tentar conectar o celular de novo, só um minutinho. Tava tão bom ouvindo a Ângela falar. E as meninas que estão na fase de um namoro, esse cuidado tem que ser igual. Na fase do casamento, esse cuidado tem que ser maior. Porque é aquela coisa, a ilusão do conforto, ela não existe. Aí eu pergunto a vocês gostariam de um casamento onde o seu esposo, ou de onde seu namorado entrasse nessa zona de conforto e não achasse que não precisasse conquistar vocês todos os dias? Ou gostariam de serem conquistadas todos os dias? Com pequenos mimos, com pequenas palavras, com pequenos gestos, grandes, pequenos. O que vocês gostariam de receber? É o mesmo que nós temos que dar. Simples assim, não existe nada mais complexo. Perfeito, Sinari. Muito obrigada pela participação das duas. Eu consegui, acho que agora estabilizou aqui. Vou voltar a apresentar o slide. Bom, seguimos então nessa dúvida que é muito comum, né, surgir quando a gente está conhecendo ali, né, a pessoa. É muito comum que surja essa dúvida, né, se é realmente um sentimento de amor, algo genuíno e verdadeiro, ou se é apenas um desejo, uma paixão mais passageira, né? E, então, para isso, o mestre dá uma super chave de como reconhecer, né? Isso que a gente está sentindo é realmente um amor genuíno e verdadeiro. Então, ele coloca assim: para que haja o verdadeiro amor, é necessário que exista uma comunhão de almas nas 3 esferas de pensamento, sentimento e vontade. Que isso vai se expressar nada mais como afinidades, né? Afinidades que tem entre esses casais. Então, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa questão das afinidades, mas a gente gostaria de colocar uma reflexão também, que é o seguinte, que o mestre Samael nos diz que há 3 acontecimentos mais importantes na vida de uma pessoa, né? Que são eles o nascimento, o casamento e a morte. Então, ele coloca assim também, que na questão do nascimento, né? A gente geralmente não escolhe nascer, né? A gente simplesmente não tem, a não ser que seja em casos muito excepcionais, né? De mestres que já estejam despertos nos mundos internos, mas geralmente a gente não escolhe, né? Aonde nascer, em qual família nascer, como nascer, porque isso vai estar muito relacionado com a lei do karma, né? As recorrências de vidas anteriores. E a mesma coisa também se processa em relação à morte, né? O momento da morte. A gente não escolhe, a gente não sabe quando que vai morrer, né? Às vezes uma pessoa pode ter planos para o futuro e a qualquer momento nunca se sabe o dia do amanhã, né? Então a gente vai depender muito ali do capital vital que a gente usou nessa existência e questões kármicas e tudo mais. Então, a gente também não tem essa opção, né? Até então, os meros mortais não têm essa opção de escolher, né? Quando, como que vai ser o dia da minha morte. Então, o mestre coloca, né, que desses 3, então, a única opção que a gente tem, sim, a opção de escolha seria o casamento, né? O matrimônio. E para a gente saber aproveitar essa oportunidade de escolhas, né? Porque a gente vê no decorrer da história da humanidade, né? Tantos
momentos em que eram os pais da noiva que escolhiam, né, o esposo ali, de acordo com os interesses financeiros, os interesses ali de questões sociais, né? Então, imagina como era triste isso, né? Você ter que se casar com uma pessoa por uma obrigação sem realmente amar aquela pessoa. Então, a gente vê nos dias de hoje a liberdade que a gente tem, né, de poder escolher. E aí entra também uma questão que é da gente também mudar a nossa forma de pensar e levar em conta que é só nós que temos essa capacidade de escolher e sem se preocupar com o julgamento alheio, né? Sem se preocupar o que os vizinhos vão achar, o que a minha família vai achar dessa pessoa, que na verdade é a gente que tem que sentir, né, intuir se essa realmente é a pessoa certa, porque é com quem a gente vai compartilhar a nossa vida, né? Compartilhar os melhores momentos vai ser com essa pessoa e ninguém mais. Então, a gente tem que estar livre desses julgamentos alheios, né? E na hora de escolher essa pessoa, né? Então, coloquei essa reflexão mais para a gente ver a importância da escolha, né? Deste momento de escolha. Tu falou uma palavra que merece, sim, um reforço. É compartilhar a vida. Hoje, na maioria das pessoas, não entram num relacionamento para isso. Elas entram cada um com o seu lado e qualquer atrito já partem para a próxima. Compartilhar exige uma aceitação da forma como a pessoa é, um amor incondicional, um amor consciente, uma real disposição de mudança e adaptação, porque não existe possibilidade de entrar num relacionamento e se manter exatamente como era quando estava sozinho. Tem que ter essa fusão dos dois. Se cria uma terceira pessoa nesse relacionamento. É inevitável isso. Então, compartilhar é um mantra que nós temos que encarnar assim, dentro dessa consciência. Perfeito, Sinara. E aí entra naquilo que a gente estava comentando, da gente tá sempre analisando essas questões egóicas, né? Da gente parar de pensar só em mim mesmo, no próprio umbigo. Então, essa é uma perfeita oportunidade para a gente estar pensando no outro, né? Então, a partir desse momento, não sou só eu, né? A gente vai começar a pensar em nós, né? O que é melhor ali para o casal. Claro que vão ter questões, a gente não vai ter que abrir mão da nossa individualidade, não que seja nesse sentido, né, mas de uma forma consciente, a gente está ali pensando, né, com carinho nesse nosso melhor amigo, né, que é com quem a gente vai estar compartilhando, né, essa vida. Mas seguimos então, a gente estava comentando ali da questão de como identificar, né, quando é realmente amor, quando é desejo, é apenas algo passageiro, e aí o mestre dá aquela chave das afinidades, né? Então, trouxe aqui um pequeno resumo sobre cada uma delas, que começaria ali pela afinidade espiritual, né? Então, a gente analisar se essa outra pessoa, né, que essa outra pessoa esteja disposto a realizar uma obra interna ou ao menos tenha uma busca superior, né? Então, às vezes, pode ser que tenha uma super afinidade em alguns aspectos, mas na parte espiritual a pessoa não está nem aí, né? Não quer saber. E, claro, se a gente realmente ama essa pessoa ali, aos poucos, né, no compartilhar, a gente vai fazendo o nosso trabalho, né, que o mestre coloca, o trabalho é totalmente individual também. Então, à medida que a gente vai encarnando, né, esses valores, se a gente está convivendo ali, por exemplo, com uma pessoa, né, para as meninas que já eram casadas, quando encontrou a gnose, às vezes
por determinados motivos o esposo não acompanha nesses ensinamentos, mas que a gente respeite, né? Dê total liberdade para outra pessoa, jamais tentar convencer, né, essa outra pessoa, mas sim a gente vai demonstrando em fatos, né, a nossa mudança interior, que isso vai, com certeza, refletir ali no relacionamento dos dois, né? Então, que seja algo, assim, de compreensão, né? Que a pessoa possa ver nos exemplos, né? Como a gente está mudando. E, às vezes, pode ser que essa pessoa até se inspire, né? Com a mudança positiva que vê no outro, acaba se interessando mais, ou pelo menos respeitando, né? Cada um respeitando ali suas particularidades, e a pessoa, né, segue ali fazendo o seu trabalho e dá sequência, né? Se no caso já era casado antes de encontrar essa pessoa. Agora, caso surja, né, uma oportunidade, as pessoas que estão conhecendo agora, o mestre comenta, né? Se tem essa possibilidade de escolher, seria um ponto interessante de dar uma atenção para isso, né? Para a gente analisar se essa pessoa tem, né, uma busca interna. E claro que isso não é um impedimento, né? É só uma sugestão, né, que o mestre dá para a gente estar analisando um dos pontos, né? Não sei se a Alcinara teria algo nessa parte para comentar. Não, essa parte é bem isso que tu falou. É um ponto muito importante que tem que ser avaliado, dependendo da situação, da altura do relacionamento ou do começo do relacionamento. Uhum. Seguimos com o próximo, então, que seria a gente analisar a afinidade mental, né, que existe entre esse casal. Né, que seriam os objetivos na vida, a forma de pensar, as ideias, a forma de ver a vida, as prioridades e etc. Isso não quer dizer que a outra pessoa tem que pensar igual a gente, né? É óbvio que vão haver ali diferenças, mas que tenha uma porcentagem, pelo menos, de afinidade, né? Imagina como seria conviver com uma pessoa que não tem essa afinidade, né? Então, seria conflito atrás de conflito. Então, é óbvio que também a gente entra naquela parte da amizade, né? Se a gente, geralmente, nosso círculo de amizade é formado por afinidades, né? Então, se a gente não tem muita afinidade com uma pessoa, a gente não cria aquela amizade, aquela conexão profunda. Então, se a gente gosta de uma pessoa, geralmente indica, né, que a gente tem o mínimo de afinidade com essa pessoa. E no relacionamento não seria diferente, né? Isso me lembrou uma coisa bem bobinha, mas ilustra bem essa característica. Imagina um relacionamento onde, por exemplo, o homem goste muito de jogos de videogame, que tem muitos adultos que são viciados nisso. E nós, como mulheres ali, ou a mulher, gosta de cultura, gosta de passear, gosta de falar de coisas mais elevadas, mas ele só gosta daquilo. Só nesse exemplo simples, que a gente já viu, e dá para achar muito aí no cotidiano, a gente já vê o quanto que é importante essa afinidade mental. E mais à frente, ali com a Maris falando, a gente vai ver o quanto que realmente ainda é mais importante do que a gente pensa, quando ela chegar em outros pontos ali. Perfeito. Seguimos, então, para a afinidade física, né? Que é um outro fator para se analisar. E o mestre coloca, né? Não nos casamos pela aparência, né? Senão pelos valores internos da pessoa. Mas também há que levar em conta, né? Essa afinidade que sentimos fisicamente, né? Que é basicamente você gostar dessa pessoa, né? Sentir, né, essa questão da beleza, né? Igual a Adina comentou, que também está relacionada ali com a arte, né? Você vê essa pessoa e ela te agrada. Então, pode ser que para o resto do mundo essa pessoa seja feia, mas para você é a pessoa mais linda do mundo, ou, né, no seu
no seu nível ali, né? Que te agrade, que você sinta bem, né? Sinta bem estar com essa pessoa. E isso também, né, é uma parte muito importante. Não é que a gente vai ignorar totalmente, né? Mas se coloca que ali é óbvio que a gente vai se unir com essa pessoa pelos valores internos, né? E acredito que no meio gnóstico, né, das pessoas que já estão buscando fazer, né, um trabalho espiritual, a gente já tem muito consciência disso, mas se for ver lá fora, ainda tem muito essa coisa de interesse, né? A pessoa tá ali mais pela beleza, que é o primeiro critério que colocam, né? Ah, se a pessoa é feia, eu não quero nem conversar com ela, né? E muitas vezes não, a gente tem que estar atento, né, a esses valores, porque, querendo ou não, a beleza física, uma hora vai enrugar, vai envelhecer, a pessoa não vai ficar daquele jeito para frente, né? Então, é óbvio que a escolha não pode ser baseada nesses critérios, né? Eu acho que isso já é muito, já é da consciência de todos aqui, né? Acredito que não precisa falar muito sobre isso. A magia de um casamento com amor é envelhecer juntos e rir junto de cada ruga, de cada dobrinha, de cada coisinha caquética que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Perfeito. Seguimos com outra parte também, que é a afinidade sexual, né, que nós coloca que deve existir uma química entre os dois, mas a escolha não baseia-se somente nisso, né, que é muito semelhante com o que a gente estava, né, comentando na questão anterior da parte física, mas também que exista essa atração, né, essa afinidade sexual, porque também isso vai interferir diretamente, né, nos fatores ali do nascimento espiritual. Né? Então, a gente ter esse sentir, né, dessa parte da afinidade sexual, mas óbvio que não se basear a escolha nisso, né? Porque de todos os nossos centros, né, como a gente estuda até mesmo na primeira câmara, a gente vê que o centro mais rápido de todos é o centro sexual. Então, a mulher bate o olho no homem, ela já consegue identificar ali, né, os fatores de reciprocidade, se essa pessoa combinaria ou não, né, nessa questão que é química mesmo, né, que envolve ali essa atração sexual. Mas seria mais isso, então, né, da questão das afinidades na hora da gente escolher, que a gente possa tá atenta, né, a esses fatores e óbvio que não precisa de uma afinidade em 100%, né, senão que haja o mínimo, né, de porcentagem de afinidade nesses diferentes aspectos, nos diferentes pontos. O mestre Samael ensina que essas afinidades, se vocês forem ver, elas estão numa ordem praticamente exata, se eu não me engano. Porque ao mesmo tempo que o centro sexual é aquele que reconhece instantaneamente a outra pessoa, ele é o último a ser ativado a nível físico, no sentido assim de desejo, de paixão. Então o mestre nos ensina que o amor, ele começa de cima para baixo, no sentido assim, ele vai do superior à parte humana, onde quando começa no espiritual, nesse emocional, nesse mental, e vai baixando. Nesse início, pode não haver, aparentemente, aparente, a afinidade sexual, que é muitas vezes aquela questão do amigo, não, é só meu amigo, eu não sinto nada além de amizade. E com o tempo, aquela amizade se transforma em amor. Quantas vezes a gente vê isso acontecer? Por causa desse processo que às vezes é mais lento para uns, mais rápido para outros. Então, assim, a velocidade varia, pode variar. E um alerta que a gente tem que sempre ter em conta é que se a primeira coisa que se ativa assim, num relacionamento, numa paixão, é aquele desejo sexual, põe um ponto de atenção nisso, porque ele deveria ser o último a ser acionado, esse desejo sexual mais literal, assim, de querer essa relação. Mas quando ele é ativado por último, ele é muito mais intenso do que uma paixão sexual normal que é ativada por primeiro. Não sei se ficou clara a ideia.
Só que tem a principal sugestão, assim, que tenham cuidado em descartar ou não uma pessoa amiga e dizer, não, eu não tenho gosto para essa pessoa e se afastar. Que às vezes acontece, a gente pode perder a nossa alma gêmea numa brincadeira dessas, né? Brincadeira entre aspas. Porque às vezes a afinidade sexual ela demora mais. Então, deem-se o direito de ser amigos, somente amigos, sem compromisso de uma pessoa. Não importa o que vai acontecer. E se acontecer, ótimo, se não, continue sendo amigo. Mais ou menos essa é a reflexão, né? Só queria fazer um comentário em relação a isso que a Alcinara falou. Isso acontece realmente muitas vezes em muitos relacionamentos, mas não é que tenha que ser assim, porque... Sim, não é uma regra. Claro, eu entendi o que você falou, mas só para deixar mais claro, na psicologia masculina não é isso que acontece. Pensando na psicologia feminina, acontece muitas vezes assim, mas se acontecer primeiro o desejo sexual, também não é um problema, existem variações, mas no homem, em geral, acontece primeiro a parte sexual, ela se ativa primeiro, pelas diferenças físicas, psicológicas entre o homem e uma mulher. O homem, ele é muito mais movido pela beleza feminina, e não é que seja um padrão de beleza, é o padrão dele, né? Que às vezes a mulher pode ter, um padrão, o nariz dela é grande, não é o padrão, mas o homem acha ela linda. O padrão de beleza dele é muito mais, ele é movido muito mais por isso do que para a mulher. A mulher é mais movida pelo que ela escuta, pela gentileza, pela admiração que ela tem pelo homem, num primeiro momento, né? E no homem, num primeiro momento, é a beleza. Depois, isso ele vai vendo as outras afinidades, mas o que atrai primeiro ele e assim, assim, não adianta, se a gente conversar com os homens, a gente vai ver que é assim, não tem mal nisso, são diferenças entre o homem e a mulher, mas é bem assim como você falou, nas mulheres, em geral, é assim como você falou mesmo, mas se for diferente também, não é um problema. O importante é que tenha todas as afinidades num nível aceitável, como explicava a Maristela, né? Que tenha um nível aceitável dessas afinidades. Só para complementar também dessa questão das afinidades, que é muito importante, né, para quem está fazendo um trabalho interior, para quem ainda não escolheu o parceiro, porque além, né, as meninas já falaram muito, mas vai ser a nossa maior dificuldade depois que daí o relacionamento já está acontecendo, nessas onde faltou um pouquinho mais de afinidade. E aí vai ser aonde vai ser a nossa maior dificuldade dentro do relacionamento. Então, por isso que é tão importante, né, quem ainda não escolheu, saber fazer bem a escolha. Porque depois a gente se uniu, a gente vai estar fazendo a criação da nossa obra. E aí desfazer isso tudo depois, né, é muito complicado, é uma grande responsabilidade, né? Se fosse um relacionamento comum e corrente, tá tudo bem, né? Começou agora o relacionamento, amanhã separou, beleza, ninguém está fazendo um trabalho interior, mas quem está fazendo um trabalho interior, e aí vem esse peso, né? A gente às vezes só se dá conta disso na caminhada. Agora, se a gente se desse conta isso antes de dar o passo de ter o relacionamento, né? Dessa responsabilidade do trabalho interior, da criação que a gente vai gerar com esse parceiro, da obra que a gente vai realizar, né? Então, eu acho assim, esse tema, né, muito importante na vida de todas nós, na nossa obra, e é muito importante para quem ainda não escolheu o parceiro, estar atento a isso, e nessas questões da afinidade, que tem que ter aquela porcentagem aceitável, e saber que naquilo ainda que faltou uma porcentagem mais aceitável de afinidade vai ser a maior dificuldade dentro da relação. A Aline tinha levantado a mão. Bom dia, irmãs.
Ouvindo as reflexões, eu estava lembrando do mestre Samael falando da máquina humana, né? Que, na verdade, qual que é o primeiro centro que vem a atuar? Né? Qual é o centro mais rápido que atua? Então, por mais que fique a parte sexual para depois, enfim, mas ele é o mais rápido. Por mais que a dama, ela fala assim, não, essa parte sexual a gente vê depois, se é feliz ou não, mas só que, na verdade, nosso centro já respondeu, porque senão ela nem pensaria depois. Era só isso mesmo, assim, mas estou gostando muito do estudo. Muito obrigada, irmãs. É uma reflexão também que vem, é mais para dar um coan no cérebro. Assim, eu vou lançar e sai correndo. A gente fala muito em escolher, aquela que não escolheu, que escolha com cuidado. Mas, meninas, como é que a gente escolhe? Se a pessoa que está destinado para nós é alguém que provavelmente a lei já definiu porque é o nosso amor, é a nossa alma gêmea. Se é a nossa alma gêmea, em teoria a gente não escolhe porque ela já está escolhida. Ou seja, é um koan. Nós temos que escolher e ao mesmo tempo ela já está escolhida. E escolhida por nós, de diferentes maneiras, mas... Por isso que eu disse, eu vou lançar e sair correndo. Perfeito, meninas. E é justamente essa reflexão que a Alcinara trouxe, que seria o próximo tópico ali, que é a gente fazer essa pergunta, né? O que aspira o homem e a mulher ao se casarem, né? Então, da gente refletir por que, né, as que estão aí conhecendo alguém ou namorando, né? Se perguntar, por que eu quero casar? Por que eu vou me casar? E se a resposta for... sei lá, para fazer uma obra interna, né? Reflitam aí vocês, né? Por que você quer casar? Por que você gostaria de casar? Então, se a resposta for qualquer coisa, além de porque você ama essa pessoa, então talvez deva, né, refletir um pouco mais, porque na verdade a gente deveria se casar com alguém simplesmente porque ama essa pessoa, né? Então, que não seja assim também somente é um checklist, não é algo intelectual que você vai lá, pega a listinha, faz o checklist, tem 80% de afinidade aqui, 20% aqui, então vou ver melhor, não sei o quê. Claro, tem que ter, né, o mínimo, assim, para a gente, né, nessa escolha, mas no fundo é igual a Sinara falou, vai ser algo muito intuitivo, muito do coração. E quando for a pessoa certa, a gente vai sentir, né? Então, que seja, que a gente esteja cada vez mais integradas com essa Divina Mãe e que na hora que aparecer essa pessoa, a gente vai saber reconhecer, né? Então, apesar de todos os pontos que a gente colocou aqui, que a gente tenha, né, essa consciência de que quem for para ser, vai ser, né? E se a gente está integrado com o nosso Pai interno, com a nossa Divina Mãe, a gente vai saber, né? A intuição não falha, gente. É incrível isso, né? A intuição vai saber indicar, né, se essa pessoa corresponde, né, para a gente compartilhar a vida nessa existência. Então, fiquem tranquilas, não tem que intelectualizar isso, que é algo muito do coração, muito fluido e vem com a inspiração. O único detalhe é que a intuição ela pode falhar, mas quando é que ela falha? Quando nós não estamos integradas com a Mãe Divina. E aí a gente volta de novo àquele começo. A importância de nos integrarmos com esse feminino, com essa mãe, com essa força. E aí a gente olha para o mundo e vê quantos relacionamentos indo e vindo, aquela expressão do dedo podre, e a gente se observar, a gente vai ver que falta nessa dama, até nesse varão, porque a integração, como a gente viu, né, do varão também, essa integração. Porque a mulher que tem uma integração com essa mãe, seja agnóstica ou não, ela vai saber escolher, porque a intuição vai funcionar. Então, se nós tivermos dúvidas, principalmente para solteiras, tem dúvidas, se integrem com a Mãe Divina, que as dúvidas vão desaparecer, conforme a profundidade dessa integração vai ocorrendo. Perfeito, colocação. Só para responder, ou não criar nenhuma polêmica, viu, Sinara? Mas do que você comentou antes, aproveitar ainda que está fresco, da questão, assim, será que podemos escolher ou não
Porque muitas vezes a gente parece que não escolheu, né? A gente tem essa impressão que apareceu a pessoa, e realmente a gente reconhece se é a pessoa certa ou não com a integração que a gente tem dentro do trabalho interior, com a Mãe Divina, com o ser. A gente reconhece. E aí, muitas vezes, a pessoa não tem afinidade em todas as áreas ali que a gente gostaria. Mas daí eu penso que a gente ainda tem o livre-arbítrio, porque será que eu vou querer passar minha vida com essa pessoa, por mais que lá no fundo eu sinto que foi o ser que me colocou essa pessoa no caminho, mas eu acho que ainda assim talvez a gente teria o livre-arbítrio, não sei, entende? Ainda eu não tenho essa resposta, mas será que a gente teria o livre-arbítrio? Dizer, sim, eu vou encarar essa, vou fazer minha obra com essa pessoa, foi o meu ser que me trouxe. Se você tiver a resposta, né? Ou não, eu não quero, e que meu ser me traga uma outra pessoa mais para frente, porque, assim, na medida que a gente vai fazendo o nosso trabalho interior, a gente vai avançando também, e a gente vai atraindo para nós outras pessoas. E a gente tem muito essa questão de recorrências, né? Antes de me casar, eu tive recorrências com algumas pessoas que eu vi, nossa, que interessante, esse poderia ser o meu parceiro, mas aí as idades não correspondiam, era muito novo. Aí depois que casou, ainda acontece muito isso, também é uma coisa assim, que depois que a gente casa também, por mais que você tenha certeza que é aquela pessoa para fazer a obra, vem outras recorrências, e aí a gente tem que estar atento, porque essas recorrências nos põem em dúvida no nosso caminho. Aí, será que eu casei com a pessoa certa? Então, são só, assim, coisas, reflexões, né, e até para ajudar essas irmãs que ainda não casaram, né, que pode ocorrer isso também, que casou, tá ali, tá fazendo a obra, e vem outras recorrências que foram de outras vidas, né, que você já fez, você sente que, já fiz a obra com essa pessoa também, já tive algo com essa pessoa, mas não é a pessoa certa. A pessoa certa é aquela que está do teu lado, né, por algo, naquele momento, você atraiu ela e está agora contigo, e o teu ser quis que você estivesse com ela. Vou parar aqui, senão vou refletindo no que você falou, partindo daquela inicial que tu falou ali, é a pessoa que o ser mandou, mas eu não quero. Como isso, né? Refletindo, nós temos que entender que existe lei do karma, que tem relacionamentos que são dármicos, tem relacionamentos que são kármicos, que são mais difíceis. Teorizando, eu concordo no seguinte ponto, assim, tu tá fazendo uma obra e tu identificou que aquele relacionamento é possível, mas ele vai ser kármico. Vai ser difícil. Viável, mas difícil. Tu tem consciência disso. E aí você, com consciência, pede para a Mãe Divina que não. Porém, tem que estar ciente que é uma escolha que pode acarretar uma existência inteira onde não vai ter outra pessoa, porque era aquela, mesmo sendo karma, ou, como você disse, você faz uma obra, você evolui e ganha o direito de compartilhar a vida com uma outra pessoa que em alguma outra existência fez um trabalho. Parece complexo de entender, mas nós temos que refletir que a lei divina não é cega. Ela não é fixa. Ela é fixa para quem não faz uma obra. Para quem faz, ganha o direito de negociar. De qualquer forma, voltamos à máxima. Se você ama, se vai casar por amor, está resolvida a matemática. Perfeito, acho que é. Claro, porque. Desculpa, Maris. Claro, porque o amor é a fórmula, como disse a Sinara, para resolver qualquer problema que venha, né? E só um adendinho, eu queria parabenizar a Sinara por ter falado sobre isso, sobre as recorrências que acontecem, inclusive depois do casamento. Porque isso é um assunto que causa vergonha feminina, que causa culpa. E a gente não tem que ter vergonha, não tem que ter culpa. A gente tem as recorrências. O que a gente tem que fazer é transcender, é trabalhar, é olhar para dentro, é dizer,
eu tô com essa pessoa e é com essa pessoa que eu vou. É isso que a gente tem que fazer e não culpar, se culpar sobre aquilo e dizer assim, não, isso para os outros, dizer para os outros, isso não existe, eu sou pura. Não, a gente tem as recorrências e a gente tem ego, mas elas existem para que a gente transcenda e trabalhe. Então, parabéns por ter tido coragem de tocar nisso. Maris, a Aline está com a mão levantada há algum tempo, não sei se tu quer ver agora. Então, eu só queria fazer um comentário sobre isso que a Sinara falou da questão da afinidade sexual, né? E que a Aline complementou com relação a ser a energia, né? Mais o tempo de resposta mais rápido dentro da nossa máquina humana, né? E no nosso curso, o mestre Galeno falava o tempo todo que tinha várias pessoas solteiras, né? Então esse assunto sempre vem à tona, assim. E duas coisas que ele sempre ressaltava muito é que justamente, né, o nosso útero tem uma sabedoria incrível de saber quem é a pessoa compatível. Então, que nós mulheres não deixássemos isso de lado, assim, quando sentisse isso, né, que isso era provavelmente uma coisa que corroborava aquela escolha, porque o nosso útero tem, ele falou assim, isso até no mundo comum e corrente, assim, tipo, uma mulher que tem um filho com um homem não é por acaso, tipo, o útero dela calculou a compatibilidade daquilo. E assim também isso ajudaria, né, a gente decidir, né, se é a pessoa certa ou não. E uma outra coisa que era, acho que até, né, deve ser meio polêmico, mas que ele falava assim, eu acho um absurdo, porque ele começou a perguntar, assim, quando a pessoa tinha dúvida, o que ela tinha que fazer, né? E aí cada um dava uma resposta. E muitas pessoas falavam, ai, joga no tarô dele. Bateu na mesa assim, isso é um absurdo, não se joga tarô para saber uma escolha que é o coração que tem que fazer, e não sei o quê. Você joga o tarô para isso, tá colocando a mente, é o coração que tem que decidir, não sei o quê. E daí várias pessoas, inclusive casadas que estavam ali, falaram, mestre, mas eu joguei o tarô dele. Ainda bem que parece que você acertou, mas, né, não sei. Mas não deveria ter feito isso, porque é uma coisa do coração, né? Então, eu acho que é bem legal, assim, a gente analisar isso e dessa conexão mesmo, né, com a intuição e que vai vir realmente o mais forte quanto mais a nossa conexão com a Mãe Divina. Né? Eu já vi casais que se separaram, ainda na época do namoro, porque um tirou o tarô e interpretou alguma coisa torta. E olha, eu te juro, eu acho que eles deviam estar juntos até hoje, porque não se acertaram. As coisas parecem na vida não se acertaram das pessoas de forma individual. Uhum. Porque ficou racionalizando sobre aquilo, no caso. Exato. Pois é. Bem isso. Em relação também a isso que a Aline comentou, né, que meio que fecha, assim, apesar de a gente ter, né, que observar todas essas questões de afinidade, também tem a questão das recorrências, né, que é algo muito profundo, que a gente até pode estar trazendo mais, né, desse tema, porque é algo tão... tem tanto conteúdo que seria difícil a gente encaixar, né, em tão pouco tempo. Eu vi que já é 11h30 e a gente já está chegando ali no final da conferência. Até se alguma irmã precisar sair, tudo bem, depois quiser continuar na gravação, fiquem à vontade. Mas só para a gente estar refletindo sobre essas questões e o que a Aline trouxe ali no final, né, que resume, né, que a gente não deveria intelectualizar tanto, né, e buscar, né, cada vez mais essa integração com a nossa Divina Mãe, com o nosso ser, para que quando chegue o momento certo a gente consiga, né, escolher o que é melhor para nós nessa existência, né. Então a gente está integrada para fazer essa escolha corretamente, né. E aí, digamos, quando as pessoas já escolheu ali a pessoa certa, seguindo aqui o raciocínio, né? Se a pessoa já escolheu, tem a certeza e decidem, né, compartilhar essa vida juntos, aí eu trouxe uma reflexão que o mestre Michel coloca no livro da Alquimia, né? Que ele comenta do ritual de matrimônio gnóstico, né, que esse passo é muito importante,
pois quando se realiza o ritual de matrimônio, se efetua um pacto entre a consciência do homem e da mulher, para compartilhar suas vidas e para realizar juntos uma obra alquímica. Aí, aqui também, eu lembrei, né, de uma conversa que a gente teve com algumas irmãs, dessa parte do ritual de matrimônio, né? Se a gente tem esse sentir, mas que não seja também uma imposição, né? Que a pessoa tem que se casar porque ama, né? Porque sente essa vontade, esse anelo de fazer esse pacto, né? Com essa outra pessoa que decide ali compartilhar, realizar uma obra juntos. E aí, seguindo, né, depois desse casal já ter se casado, estarem juntos, a gente volta a dar ênfase no mais básico que a gente tem, né, que a gente vê desde o início lá da primeira Câmara, que são os 3 fatores, né, de revolução da consciência como uma base edificante, né, para esse matrimônio, que ele também vai estar presente. Então, se esse casal, por mais que tenha, às vezes, dificuldades, recorrências, que não são assim tão boas, precisam pagar karmas. Se a gente está, né, com disposição ali na compreensão de um trabalho sério, né, um trabalho gnóstico, se a gente está ali o tempo todo colocando, né, buscando colocar em prática realmente esses 3 fatores de revolução, né, de estar ali morrendo psicologicamente, né, eliminando os nossos defeitos para poder encarnar o verdadeiro amor, e junto tem, né, o nascimento espiritual, e esses dois, esse casal, né, vai ter essa inspiração ali no lar, né, que, querendo ou não, o lar é a base de tudo, né, tudo começa nesse lar, e a partir daí, encarnando esses valores, esse casal se inspira a compartilhar também essa doutrina, né, levando esse sacrifício, né, sacrifício pela humanidade. Então, essa conferência seria mais assim, esse diálogo para nos inspirar, né, nos inspirar a estar analisando esses fatores e estar colocando em prática, né, porque indiferente de qual seja a situação de que cada irmã está passando, né, nesse momento, a gente está se integrando com esse sentimento tão elevado, né, que é o amor que tem relação, né, com o Logos Uriel. E aqui só para ir encerrando já, antes de começar a abrir para as perguntas, eu trouxe uma pergunta que tem no livro de perguntas e respostas de damas, até depois eu vou passar a indicação, né, de alguns livros ali no final, que vocês podem estar se aprofundando mais, porque, como a gente tinha comentado, né, é tão pouco tempo para falar de assuntos tão grandiosos que a gente acaba até se perdendo um pouco, né, mas eu separei ali algumas bibliografias para a gente estar estudando e se aprofundando depois. Mas em relação à pergunta, que é algo que eu conheço, assim, muitas irmãs, né, convivi com muitas irmãs que passam por isso, até mesmo por isso que eu decidi colocar aqui também, né, que surgiu essa pergunta de uma irmã, né, que uma mulher que recebeu a gnose quando já terminou seu período e conhece um homem gnóstico e decidem viver juntos, até onde pode chegar este casal? Até onde pode chegar o homem e até onde pode chegar a mulher? Né? O que necessita fazer a mulher para ajudá-lo? E a resposta para mim foi incrível, né? Que colocam ali. Se um casal se fundamenta no amor, mais cedo ou mais tarde pode chegar aonde quiser. Né? Então, cada existência vivida sabiamente é um passo a mais até o nosso próprio ser. E cada um responde por seu próprio trabalho interior. Muitas vezes nós queremos chegar às altas esferas do ser e colocamos como possível limite ou obstáculo a idade, ou que já não posso, ou que me falta, e não nos damos conta que o único que Deus nos pede é que cultivemos em nosso coração, como relembrança sua, o amor.
né? Então fica a reflexão para as irmãs, né? Que às vezes colocam obstáculos, né? Ah, porque é um relacionamento kármico, ah, porque não deu certo, porque eu já tenho muita idade, porque não encontrei a pessoa dos meus sonhos. Mas para a gente estar, né, ciente disso, né? Que a única coisa que Deus nos pede é que cultivemos em nosso coração, como relembrança sua, o amor. E pensando nisso, eu gostaria de ler um trecho bem rapidinho aqui do livro, que está no Mulher Gnóstica, Perguntas e Respostas 2, que descreve um pouco essa questão do amor. Então, eu vou ler rapidinho, está na página 43 do livro. Diz assim: Primeiro amor. Ó viajante, que recorres os caminhos da vida, tenha bem de guardar em teu coração, baixo de 7 chaves, ao primeiro amor, àquele que te deu a vida, àquele que te dá a força, o entusiasmo, a verdadeira alegria, àquele, ao grande, ao único, ao eterno. Guarda-lo bem, para que não tenhas que buscar fora o que levas dentro, e vigia bem teus passos, para que os falsos sentimentos não façam pesar teu caminho. Porque este amor é um amor especial, um amor que tudo pode, não submete, não impõe, não domina, nem ocupa, senão que necessita que cada um o sinta, o experimente e o aceite. Este amor é uma força cósmica, universal, divina, e não tem dono, nem credos, nem religiões, nem crenças, porque ele é a única religião possível e não pertence a nada, porque é de todos aqueles que o alimentam dia após dia com suas bondades, de todos aqueles que sabem amar, de todos aqueles que deixaram de ser egoístas e pretensiosos, porque este amor não exige nada, porque ele tem tudo, porque ele é todo. É um amor puro, grande e uma energia que viaja no universo, criando e voltando a criar, depositando no coração de todas suas criaturas sua força, sua vida, sua luz. Este amor é um amor múltiplo, porém único, é tão grande que abarca todos os amores. Por isso, não pensemos que este amor é o amor de um homem para uma mulher, ou vice-versa, ou que é o amor de um filho para um pai ou uma mãe, nem tampouco o amor de um irmão até uma irmã, ou de um amigo para amiga. Não, porque este amor é um amor que vai mais além destes amores. Os abarca, os contém, porém também transcende-os. É um amor grande, muito maior, um amor que te faz amar a todos como se foram seus filhos, como se foram seus pais e suas mães, como se fossem teus irmãos e irmãs. É um amor completo, sem limites, sem distinções, verdadeiro, respeituoso. Este amor é um átomo divino que vive no coração de cada um de nós e se engrandece com nossas belas ações, com nossos atos de amor. É como uma semente de luz que cada um de nós traz em seu coração e sempre espera germinar, crescer, florescer e dar seus frutos, uma e outra vez, para que sua luz permaneça acesa, iluminando cada canto dos espaços siderais. É um amor único, infinito e eterno. Porém, este amor é tão poderoso, mas também tão vulnerável, que necessita que cada um de nós para seguir vivendo. Portanto, damos-lhe vida ao amor, para que siga vivendo, porque em cada ato, em cada olhar, em cada palavra dita em seu nome, ele se engrandece, iluminando o caminho e alegrando-nos a vida. Bom, da minha parte, seria isso. Gostaria de encerrar com essa leitura inspiradora. E algo que me chamou muita atenção ali, né, que diz desse primeiro amor universal,
que a gente não busque fora esse amor que a gente já tem dentro, né? Que a gente não espere encontrar isso num homem, ou seja lá quem for, sendo que a gente já tem isso dentro, né? Que a gente possa se integrar com essa força tão maravilhosa do amor e seguir, né, com essa inspiração. Da minha parte é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma reflexão, fiquem à vontade. Uma reflexão que eu ouvi esses dias, que um relacionamento, ele é... Como é que é aquela palavra? Quando tu dá... Ele não é egoísta. Você não pode entrar num relacionamento querendo que o outro te faça feliz. Você entra num relacionamento querendo fazer o outro feliz. A gente sabe que tem um equilíbrio nisso, porque às vezes a gente pode entrar aí pela visão do mundo, mas aí eu vou fazer o outro feliz e eu vou ser submissa. Não é isso. É quando você dedica a sua vida a fazer aquela pessoa feliz, e como você escolheu a pessoa certa, a gente parte desse princípio, qual vai ser a dedicação da outra pessoa? Te fazer feliz. Então, é um relacionamento onde cada um dos dois, um se dedica a fazer o outro feliz e vice-versa, e os dois são felizes. Um relacionamento, ele não é egoísta, ele é altruísta. Então, se nós temos como objetivo que o outro nos faça feliz, somente isso, paremos e reflitamos a nossa postura, a nossa forma de agir, porque essa é uma forma, muitas vezes, de criarmos a tristeza interior, porque o outro nunca vai conseguir nos fazer feliz em plenitude se a gente sempre estiver exigindo mais, porque o ego sempre exige mais, ele nunca está satisfeito. E ao fazer o outro feliz, existe uma grande magia aí, que a nossa felicidade ela vem junto em doses muito maiores, e a gente sempre sente que nunca está fazendo o suficiente pelo próximo, pelo nosso amor. De tão feliz que nós nos sentimos. Isso é um testemunho que eu posso dar assim, com muita segurança. Façamos feliz e nós vamos sempre sentir que não estamos fazendo o suficiente, tamanha alegria que vamos sentindo. Muito lindo o depoimento da Alcinara. Alguma irmã mais tem alguma reflexão, algo que queira compartilhar ou perguntas? Só um comentário também para finalizar aqui. Isso que a Alcinara falou, né, é perfeito. Quando a gente pensa nos demais, né, porque começa no lar, quando a gente pensa no companheiro, no esposo, fazer ele feliz, e isso vai se expandindo, né, para outras pessoas, mas começa ali no lar, e sair do egoísmo e olhar para o outro, isso que é o paraíso no matrimônio, né, todo dia pensar, será que eu estou fazendo essa pessoa feliz, né, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, agora se a gente sempre espera para receber, aí a coisa vai se complicando, e o casamento é para isso. A gente pensa que o matrimônio perfeito é desde o primeiro... a gente tem que construir um matrimônio perfeito. A gente se relaciona para aprender a amar, não porque a gente já sabe amar, né? O amor se constrói, né? Dia a dia no relacionamento. Não é uma coisa que já é dada, né? A gente já tem, mas a gente precisa, né? Moldar, fazer com que saia, apareça isso, né? Porque a gente ainda, né, não sabe realmente amar. É o amadurecimento do amor. Quando a gente começa com aquela ânsia, aquela voracidade, aquela intensidade que nos devora muitas vezes. E com o tempo, tudo isso vai se transformando em uma força mais harmônica, mais doce, não menos fraca, muito pelo contrário, só que mais serena, mais madura, mais consciente. Vamos ver se tem alguma coisa no chat aqui. Chat. Vamos ver aqui.
Não, peraí, entrei errado. Aqui. Vou ler rapidinho aqui. Infinitas graças. Fernanda, um que ama mais e outro que ama melhor. Frase linda do mestre Samael. Kelly Moreira, gratidão, irmãs, pelo estudo de hoje. Percebemos a dedicação e empenho das irmãs com o tema escolhido. Um ótimo domingo a todas. Aline Ferreira, muito bom, Alcinara, te achei iluminada hoje. Aline Marcarini, meninas, que encontro maravilhoso, uma alegria imensa estar com vocês. Obrigado pelo tema, Maris e Alci. Deus lhes pague. Aline Ferreira, gratidão, Maristela. Fizeram uma dupla maravilhosa, concordo. Gratidão, meninas, pela inspiração de sempre. Paz no coração de cada uma. Um ótimo domingo a todas. Sinara, muito obrigada pela dedicação, muito bom. E o Mário, é a Nádia? Parece que eu vi ela ali. Gratidão, meninas, pelos ensinamentos e todo o amor e carinho que colocaram nesse encontro. Então, eu não sei, meninas, se a gente encerra por aqui, Maris e Alcinara? Por nós, tranquilo. E gostaria de agradecer infinitamente pela oportunidade e que esse seja o primeiro de muitas conferências, que essa foi a minha primeira conferência aberta, então gostaria de agradecer a cada uma que esteve aqui presente, pela paciência, pelas contribuições, que foi muito, muito rico também, e poder sentir essa magia dos encontros, né, dessa conexão, né, que assim a gente comprova, né, o quanto é lindo isso, que mesmo estando distante, a gente se sente tão, tão próxima, né, essa conexão do coração mesmo, de uma grande irmandade. Então, gostaria de agradecer infinitamente e dizer para as irmãs que qualquer coisa que precisarem, qualquer material, qualquer livro, qualquer dúvida que tiverem, né, contem conosco, estamos à disposição e espero revê-las em breve no nosso encontro presencial. Um ótimo domingo a todos. Em breve vamos nos encontrar todas na consagração do Monastério Sol Radiante. Estou ansiosa para revê-las todas, estou ansiosa por esse evento, né, tão grandioso que a gente vai ter em novembro. E eu agradeço muito, infinitamente, ao Alcinara e Maristela, e eu tenho certeza que está sendo incrível esses nossos encontros, está sendo maravilhoso, está vendo essa conexão da qual a Maristela falava, e todas nós estamos crescendo muito com isso. Então, gratidão infinita, foi maravilhoso, energia ótima, muito obrigada, meninas. Se ninguém tiver mais nada a falar, nós vamos encerrar por aqui. Alguém ainda gostaria de falar alguma coisa? Eu queria falar, só agradecer vocês, que eu cheguei depois no grupo de damas, e eu assisti aos 2 primeiros encontros de vocês, e foi muito bonito, e mesmo assistindo depois, deu para sentir essa conexão, sabe? E hoje não foi diferente. Então, muito obrigada, meninas, pelos encontros, e espero que a gente continue. Continuaremos. Bom, então acho que é isso. Um bom domingo a todas, gratidão a todas e nos vemos em breve. Beijinho. Tchau, meninas. Ô, Maris, depois você pode mandar esse texto que você leu pra gente, por favor, muito lindo. Por favor, lindo. Depois eu envio sim lá no grupo. Obrigada, um beijo, meninas. Muito bom ver vocês. Gente, bom domingo a todas.